Bom, bom dia, irmãos. Nós temos feito um trabalho na igreja nas segunda-feiras, né? E falando sobre, estudando alguns temas da Bíblia. E nós falamos muito, em algumas ocasiões, sobre o Apocalipse, sobre as coisas que iriam acontecer nos últimos tempos. Já fiz palestra sobre o Anticristo, sobre o panorama do Apocalipse, daquilo que deveria acontecer, e somos agora surpreendidos por todos esses acontecimentos que nos deixam assim, até um pouco espantados, mas nós, como crentes, não devemos nos espantar, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Então eu resolvi agora iniciar um pequeno estudo, né, e dividir o pequeno estudo sobre o Apocalipse para que você possa se enriquecer mais a respeito daquilo que Deus tem para a nossa época, para essa época que nós estamos vivendo. Nós conversamos há um tempo atrás que estávamos entrando no funil e as coisas estão indo justamente para onde Deus quer que vá. Então vamos fazer uma análise do livro de Apocalipse, juntos vamos discutir alguns tópicos, né? E vamos ver o que a gente aprende de novo, né? Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e tem sempre algo de novo para a gente aprender e para a gente meditar. O apóstolo João, ele creio que tenha sido o último apóstolo, né? Um dos últimos apóstolos a morrer, e na época dele ele foi perseguido pelo imperador Domiciano, creio que seja Domiciano, e esse imperador colocou João no exílio, esperando ele ali terminar seus dias. E ali onde João ficou naquele exílio, ele acabou recebendo de Jesus Cristo uma revelação das coisas que iriam acontecer para frente, né? E logo no primeiro livro de Apocalipse, nós começamos a ter um entendimento completo daquilo que Deus iria mostrar a João, né, através de Jesus, e Jesus aí revelando através do seu anjo. Então, logo no primeiro capítulo, a gente tem um texto que diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, né? Então foi uma revelação de Cristo que Deus deu a Jesus a respeito das coisas que em breve devem acontecer. Nota, irmão, devem acontecer, né? Não é coisas que podem acontecer ou que talvez venham a acontecer, mas o que Deus dá de revelação a Jesus, e Jesus através do anjo notifica a João, né? Ele é bem claro, ele diz as coisas que em breve devem acontecer, né? Então já está determinado, Deus já está lá na frente da história, né? Esperando que esse acontecimento chegue até ele, porque já está determinado que tudo isso vai acontecer. Não, e diz aqui: notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, logo no primeiro parágrafo, né, nós vimos que Deus dá uma revelação a Jesus, Jesus passa essa revelação ao apóstolo João através de um anjo, né? E Jesus ele revela essas coisas devem acontecer. Deus falou com Cristo, essas coisas devem acontecer, que vão acontecer, né? E ainda traz uma bênção, né? Esse primeiro parágrafo traz uma bênção, traz uma promessa muito grande da parte de Deus para todos aqueles que leem. Então, bem-aventurado aqueles que leem, né, e ouvem as palavras. Não é somente, irmão, ler correndo, é ler e mastigar, entender a palavra. E aqueles que ouvem, tá,
entende aquilo que o texto está falando, medita naquilo que o texto está falando e obedece aquilo que o texto está falando. Aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então quer dizer, não somente ouvir, irmão, mas guardar. Guardar no coração, porque o tempo está próximo. O livro de Apocalipse é um livro que muitos têm medo de ler. Porque sempre que é um acontecimento na história, né, às vezes na televisão, mesmo a gente aquele acontecimento foi um acontecimento apocalíptico, né, mas não devemos ter medo do Apocalipse, porque o Apocalipse é a revelação de Deus para nós, seus servos, né, das coisas que devem acontecer. E o livro de Apocalipse tem uma certa dificuldade, muitos não querem, ou têm medo de ler o Apocalipse, porque não entendem, mas não devemos temer. E não é um livro tão difícil. É que o livro ele tem algumas simbologias, tem algumas poesias, tem alguns pontos realmente requerem uma maior atenção, mas é um livro muito delicioso que traz grandes revelações para o povo de Deus. E nós deveremos aí conhecer o que essa palavra tem para nós, porque a própria palavra de Deus diz que nós seremos abençoados, agraciados, né? Seremos mais do que felizes conhecendo aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Amém? Eu quero deixar só esse primeiro parágrafo, né, discutir esse primeiro parágrafo, depois nós vamos pular no segundo vídeo para um outro parágrafo. Logo no primeiro parágrafo, né, Jesus recebe a revelação de Deus das coisas que devem acontecer. Então essas coisas, irmão, vão acontecer. Né? No segundo ponto do parágrafo, que nos chama a atenção é que Deus faz uma promessa: aqueles que lerem, que ouvirem, que guardarem, serão abençoados, né? Grandemente. E outro tópico desse parágrafo é onde João diz que o tempo está próximo, né? Então essas são anotações importantes que eu queria deixar para você meditar. E vamos agora passar para o segundo parágrafo no próximo vídeo.